Lucas, capítulo 10, versículo de número 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e todo o poder do inimigo não lhes fará dano. Amém? Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Fala para o Senhor assim: nada lhe fará dano. Nada lhe fará dano. Não importa se você andou sozinho, não importa se você andou acompanhado, nada lhe fará dano. Amém? Dá um sorriso para o Senhor, não fala: que bom que você veio aqui hoje. Aleluia. Sozinho eu andei, sem amor, só me machuquei, fui humilhado. Não quero sair como cheguei aqui, mas me ajude a prosseguir. Uma vez mais, vamos cantar assim. Sozinho eu andei, sem amor, só me machuquei, fui humilhado. Não quero sair como cheguei aqui. Estende suas mãos, me ajude a prosseguir. Vem pra Ele, vem limpar meu coração, me ajude a te seguir. Segurar em tuas mãos vai me fazer sorrir. Tua graça e teu favor derrama sobre mim. Estende tuas mãos, me ajude a prosseguir. Quer mais uma vez limpar meu coração? Vem limpar meu coração, me ajude a te segurar em tuas mãos vai me fazer sorrir. Tua graça e teu favor derrama sobre mim. Estende tuas mãos, me ajude a prosseguir. Estende tuas mãos, me ajude a prosseguir. Estende tuas mãos, me ajude a prosseguir. Feche seus olhos. Vem limpar, me ajude a cante que Jesus garante. Segurar em tuas mãos Vai me fazer sorrir. Tua graça e teu favor derrama sobre mim. estende suas mãos, me ajude a prosseguir. Vem limpar meu coração, vem limpar meu coração, me ajude a te seguir. Segurar em tuas mãos vai me fazer sorrir. Tua graça e teu favor derrama sobre mim. Estende tuas mãos, me ajude a prosseguir. Estende tuas mãos, me ajude a prosseguir. Estende tuas mãos, me ajude a prosseguir. Amém? Amém? Amém. Sentem-se, queridos, fiquem à vontade. Eis que lhes dou o poder, ou autoridade, para pisar sobre cobras e escorpiões,
outra versão fala sobre serpentes e escorpiões. Amém? Hoje nós vamos dar sequência à série de mensagens que nós começamos a pregar na quarta-feira. Nós falamos sobre essa casta só sai com jejum e oração. E hoje eu quero falar sobre poder para pisar serpentes e escorpiões. Na próxima quarta-feira nós teremos o nosso culto hispano. Amém? Não falte. Traga os irmãos de língua hispana. E eu vou encerrar a mensagem na quarta-feira falando sobre odres velhos e vinho novo, encerrando essa série de mensagens que nós começamos. Eu espero que será uma bênção na sua vida. Nós vamos falar em hispaniquês, amém? Mistura de espanhol com português, ou então, se preferir, nós podemos também falar em portunhol. É isso, irmão? Mistura de portunhol é melhor do que espanhol. Amém. Glória a Deus, aleluia, amém? Deus pode todas as coisas. Os discípulos voltavam de uma missão que o Senhor havia ordenado, e eles saíram em 70 e saíram encarregados. E quando eles voltaram jubilantes, eles voltaram felizes. E eles falaram para o Senhor assim: Senhor, até os demônios se submetem a nós. A alegria deles era enorme. E vamos ser sinceros, isso é muito pertinente, né? Todos nós gostamos sempre de vencer, sim ou não? Amém. Todos nós gostamos de vencer. Por mais desligados que nós sejamos disso de Copa do Mundo que está acontecendo agora, mas nós sempre ficamos pensando assim: poxa, seria bom se o Brasil ganhasse, ou outro time, ou outro, não importa. Mas por mais que nós não fiquemos lá assistindo, mas nós sempre ficamos pensando sobre algo, porque todos nós gostamos de vencer. Amém? Quantos gostam de vencer aqui de verdade? Amém. E assim, eu gosto de vencer. Eu gosto. Amém? O problema é que nesse caso que nós estamos especificando aqui, para sermos vencedores, nós precisamos de poder. Amém? Amém. Não se pode vencer na batalha espiritual, no mundo espiritual, não se pode vencer se não for com poder. Não um poder emotivo, mas um poder que vem dos céus. Não um poder qualquer que simplesmente faz com que nós nos alegremos de agora e depois não nos alegremos, mas um poder que vem sobre as nossas vidas e que faz nos crer que nós somos mais do que vencedores. Quando os discípulos falaram para o Senhor: Senhor, até os demônios se submetem a nós. E o Senhor, então, ele emenda o texto e ele fala para eles assim: olha, eu vi Satanás caindo. Quando Jesus fala isso, ele está fazendo uma referência lá em Gênesis capítulo 1. Quando Satanás veio para roubar, matar e destruir. E quando as coisas começam a se tornar deslocadas, então já o Senhor dizia assim: eu vi quando tudo aconteceu. A Bíblia diz no livro de Salmos que ele montou sobre as asas do querubim e voou sobre as asas do vento, e a escuridão estava debaixo dos seus pés, porque o inimigo das nossas almas veio para quê? Matar e destruir. E o Senhor fala para os discípulos agora: olha, os demônios se submetem a vocês, porque um dia eu vi ele caindo. Um dia eu o destronei, um dia eu o venci, então agora vocês são mais do que vencedores. Tomar posse da vitória não é uma mera expressão que você pode sair daqui e falar assim: eu sou vencedor. Não, você de verdade pode sair daqui hoje um vencedor. Hoje você de verdade pode sair daqui uma vencedora, quando você olhar esse texto e lembrar que o inimigo das nossas almas já foi destruído. Ele já foi derrotado. Agora a vitória que vence o mundo, diz a Bíblia, é a nossa fé. Então, se a vitória que vence o mundo é a nossa fé, agora a escolha de sair como vencedor, ela é sua. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o texto, ele oportunamente ele é ambíguo, ou seja, ele tem duas vertentes. A primeira ideia
o Senhor estava mandando uma mensagem para os sacerdotes, para os fariseus e para os saduceus. Em algum momento nós vamos encontrar o Senhor chamando eles de raça de víboras e todas essas coisas. Então, em determinado momento, enquanto os discípulos vinham celebrando, porque até os demônios se nos submetem, por outro lado, os fariseus e os saduceus entreriam-se, eles zombavam, eles meneavam a cabeça, e o Senhor começa agora dizendo para eles: eu tenho lhes dado poder para pisar em serpentes e escorpiões. Por um lado, essa ideia que o Senhor estava tratando justamente pensando no que nós falamos na semana passada e o que vamos falar na próxima semana. O Senhor aqui, de novo dizendo assim: olha, eu estou dando direito para que vocês vençam todo o espírito de religiosidade, todo o sentimentalismo, toda a emoção de uma religião. Eu estou dando poder para vocês vencerem fariseus, vencerem saduceus, vencerem ebionitas, vencerem zelotes, vencerem todos aquele grupo de religiosos judeus. Eu estou lhe dando poder para que vocês vençam isso. É que a fé que nós temos em Cristo Jesus, ela não é uma fé que nos trava, ela nos dá liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Jesus ama você. E Ele te ama tanto que Ele te trouxe para uma liberdade que ela não pode ser marcada por algumas situações meramente humanas, mas é simplesmente crer que lá na frente, ainda que nossos olhos possam agora não contemplar, mas saber que lá na frente o Senhor nos dará a vitória. Para isso, eu e você precisamos de poder. Fala assim: eu preciso do poder de Deus. Agora diz o seu irmão, fala: você precisa do poder de Deus. Abençoa seu irmão e fala assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Você precisa do poder de Deus. Amém? O poder de Deus precisa estar sobre a sua vida. Quando você tem o poder de Deus, então você já não precisa da emoção, você precisa simplesmente descansar em Cristo Jesus, exaltar o nome do Senhor. Como nós já estudamos algumas vezes aqui, a palavra poder, ela tem pelo menos 5 traduções. No hebraico, que é querem, e ela simboliza, ou ela lembra os chifres. Lembra que na antiguidade as pessoas usavam um capacete com um chifre? E depois, em outro momento, nós encontramos o altar. Ele tinha 4 pontas e representava os chifres. Chifres representavam poder, representava força, autoridade, condições. Também no grego, a palavra poder ela é traduzida por kratos, ou então por dunamis. Dunamis, que tem a ideia de dinamite, de explosão, algo fantástico. No latim ainda a palavra poder, ela chama-se dexter. Daí que vem no nosso português a palavra dextra. E depois ela, por causa da lei do menor esforço do nosso português, ela substituiu o X por S, e daí fica destra. E hoje, tristemente, a palavra destra é simplesmente substituída por direita. Se nós compreendermos toda a frase, então nós vamos entender que a palavra direita na Bíblia não é lado, e sim poder. Amém? Mas até que entendamos isso, muitas vezes nós fazemos uma confusão enorme sobre esse tema. Mas hoje, a palavra que eu quero utilizar aqui, poder, que é o que nós lemos na NVI, autoridade, ela no grego é exousia. E a palavra exousia é autoridade, condições de falar. Poder para falar de tal maneira que o inimigo não pode mais resistir, que o inimigo não pode mais ficar diante de você. Os problemas não poderão resistir. Você pode vencê-los na autoridade que há no nome de Jesus. Amém? No Novo Testamento nós vamos encontrar várias vezes o Senhor falando sobre delegar poder. Em Mateus capítulo 10 versículo 8, ele delega poder aos homens para curar.
Depois ele delega poder sobre os espíritos, também Mateus capítulo 10, delega poder sobre os espíritos. Em outro momento o Senhor delega poder para que você perdoe o seu próximo. À medida que você perdoar, você será perdoado. E ele te delega essa autoridade, essa condição. Os discípulos aqui recebem um poder especial. Nós vimos a semana passada falando que havia uma casta que só poderia ser liberta através do jejum e da oração. Amém? E agora o Senhor fala para aqueles homens livres que eles receberiam, ou eles estavam recebendo, autoridade para expulsar duas classes de demônios específicos. Existem muitos demônios, irmãos, que atacam as nossas vidas, nos tiram a nossa paz, nos desanima, nos enfraquece. Existem muitos demônios que fazem com que nós venhamos perder o ânimo. Eu atendo, vocês sabem disso, a gente está atendendo uma clínica, e eu falo sempre para os alunos ali daquela clínica de recuperação, eu falo sempre para eles sobre duas coisas. Existe um tipo de demônio que a Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas existe outro tipo de demônio que a Bíblia diz que é para você fugir da aparência do mal. Amém? Então nós temos que ter a maturidade, a condição de saber que existem demônios que você pode se levantar contra eles, que é o que nós vamos falar hoje. Mas existem demônios que você tem que fugir da aparência do mal, porque senão pode ser um laço para a sua vida. Em todos os casos, Deus lhe dá poder. Amém? 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 Primeiro tipo de situação que o Senhor nos mostra aqui: eis que lhes dou poder para pisar serpentes. Quantos se lembram da serpente? Lá no Éden. Ela veio soltando fogo pelas ventas, né? Ela saiu, ela enrolou a Eva e falou: agora você é obrigado a comer esse fruto. Foi assim que aconteceu? Não. Como que ela fez? Viu? Bonitinho, como amiguinha. Suave. Suave. Tá. Que lindo seu cabelo, amiga. Né? Não foi isso que ela falou? Ah, que manicure foi essa que você foi? Não foi isso? Que roupa linda, não. Nesse caso não, porque ela andava sem roupa. Mas o que você come para ter um corpo lindo desse? Hã? Exatamente assim, com sutileza. A serpente, ela sempre vai vir em algum momento dessa forma, com sutileza, se esvairando, se esgueirando, para poder te enganar. Note, irmãos, que quando nós falamos de batalha espiritual, e nós falamos de uma batalha espiritual contra nós que servimos a Deus, agora nós estamos falando de uma batalha espiritual que ela vem para nos proibir de servir a Deus, para nos impedir de chegar na presença de Deus. A semana passada nós falamos sobre uma batalha espiritual de alguns demônios que muitas vezes se impregnavam na vida do crente para fazer com que o crente achasse que tudo estava bem, mas ele estava distante de Deus. Agora não. Agora ele vem sorrateiramente, como a Bíblia diz, com sapatinho de algodão, com pele de cordeiro, infiltrado, dizendo tudo está bem, está tudo maravilhoso. Não é desse jeito. Deus não pensa desse jeito, não é assim do jeito que você está falando. E aí as pessoas vão a cada momento cometendo pecado. Não foi assim com a Eva? O que foi que o Senhor falou? Que vocês não podem comer nada? Como é que vocês vivem? Não pode comer nada. Aí a Eva: não, o Senhor falou que a gente pode comer de tudo. De tudo, só menos aquela árvore que está no meio do jardim. O dia que a gente comer, a gente morre, ali não pode chegar. E a serpente falou: essa aqui, mas tão bonita, você acha mesmo que esse fruto aqui não dá? E ela falou: não, eu acho que não, eu acho que Deus te enganou. Sabe o que é? É que Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Deus, vai conhecer o bem
e vai conhecer o mal. A serpente não mentiu. Só que ela esqueceu de uma coisa: que como Deus não há outro. Aleluia. Enquanto Filipenses fala, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não achou que ser igual a Deus era algo que tinha que se apegar, mas ele se humilhou, se aniquilou e se encontrou em forma de homem, ou seja, Deus deixou o esplendor da sua glória e se manifestou em carne, habitou entre nós e conviveu conosco. O homem, ao contrário disso, ele quer ser como Deus, e quer ser adorado como Deus, e ele quer ser grande como Deus, e exatamente dessa forma, depois de sorrateiramente se introduzir a serpente, depois de pegar o fruto, e agora dá a Eva, e ela come esse fruto, e ao comer o fruto, seus olhos foram abertos, ela leva o fruto para o Adão, e o Adão come o fruto também, e a história continua igual, só que agora eles olharam, estavam nus, sentiram vergonha, se cobriram com as folhas de figueira e ficaram ali à espreita. Daqui a pouquinho Deus vai passar por aqui. Já pensou essa situação? Eu poderia falar sobre muitas coisas essa noite, sobre Deus vai passar por aqui, mas eu quero falar um pouquinho antes. Deus vai passar por aqui, mas a serpente passou primeiro. Amém? Deus vai passar e Ele é rico em misericórdia. Deus vai passar por aqui e Ele ama você. Deus vai passar por aqui e Ele vai curar você. Deus vai passar por aqui e Ele vai abrir portas de emprego. Mas a serpente sorrateiramente passou primeiro. Amém? E o Senhor, quando chega o momento e Ele vai descendo para a hora do cafezinho com Adão, e senta ali debaixo de uma árvore, esperando que talvez hoje Adão venha trazer um bolo de uma árvore específica, de um fruto diferente, ou alguma coisa assim, e quando ele, Adão, cadê você? E Adão escondido atrás de uma árvore, Senhor, eu estou aqui, eu estou escondido porque eu estou nu. Mas quem te disse, Adão, que você está nu? Vem para cá, conversa comigo. Você comeu da árvore que eu falei para você não comer, não? E aí começa a transferência de culpa. Não, mas é que foi a mulher que tu me desse. Foi essa mulher, não tem jeito. Eva, você comeu o fruto e ainda deu para Adão. Ah não, mas foi a serpente. O primeiro poder que você recebe da parte de Deus essa noite é para pisar toda a serpente traiçoeira. Não se engane. Não importa se você já está chegando no final da vida ou se você ainda está começando a vida agora, o certo é que o inimigo sempre se levantará traiçoeiramente para tentar destruir a sua vida, mas o Senhor te dá poder para pisar a serpente. Aleluia! Amém? Amém, irmãos? É importante nós compreendermos, haverá aflições nesse mundo, haverá lutas nesse mundo, haverá problemas nesse mundo. E o Senhor começa a dar a sentença agora para Adão, começa a dar a sentença para Eva, começa a dar a sentença para a serpente, e para a serpente e fala assim: olha, serpente, você vai rastejar e você vai ferir o calcanhar da mulher, mas da semente da mulher, em algum momento, aí desse útero da mulher, vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça, e que vai destruir você. E o Senhor vem, e quando Ele está caminhando com toda a autoridade para esmagar a cabeça da serpente, Ele podendo utilizar-se disso, como de fato fez na cruz, mas antes disso, Ele delegou aos seus discípulos poder para esmagar a serpente. Amém? Amém? Não se engane. Quando você tem o poder do Espírito Santo, não existe mentira, não existe traição, não existe engano que pode subsistir diante de você, porque Deus te deu o poder para esmagar a serpente. Amém? 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 Existe uma quantidade de cobras, né? Algumas venenosas, outras não venenosas. Existe algumas formas catalogadas, algumas
serpentes, algumas víboras. E elas frequentemente vão se apresentar na Bíblia Sagrada. Em determinado momento, serpentes começam a invadir o arraial de Israel. E as pessoas estavam sendo picadas e estavam morrendo. Estava atacando um e morria. E atacava o outro e morria. E atacava outro e morria. E Moisés conversa com Deus. E Deus fala, olha, faz uma serpente de bronze e pendura ela. E a dizer que todo aquele que for picado, olhar para a serpente, será curado. E depois vem a palavra do Senhor, dizendo que assim como a serpente foi levantada no deserto, importava que o Cristo fosse levantado. Os salmos dizem assim, olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não ficaram confundidos. Não ficaram confundidos, puderam ter liberdade. E por que essa liberdade? Porque a serpente foi destruída e nós podemos ser livres. Amém? Poder para entender que muitas coisas parecem ser boas, mas o seu final é destruição. Mas como eu entenderei isso, pastor? Tendo a autoridade do céu sobre a sua cabeça, para você discernir o certo e discernir o errado. Recebendo o poder de Deus para compreender que aquele engano que vem parecendo ser coisa boa da parte de Deus, não é de Deus. E o Senhor te deu poder para esmagar esse tipo de traição, esse tipo de engano. Quantas e quantas pessoas continuam caminhando, servindo na igreja, indo para os cultos, e continuam sendo enganados por um falso evangelho, por uma falsa palavra, por uma mensagem que não leva a lugar nenhum. Quantos pregadores sobem a plataforma, pregam uma verdade, e quando saem da porta para fora, vivem uma outra verdade totalmente diferente. Mas hoje, o Senhor está lhe dando poder para pisar todo tipo de engano. Todo tipo de engano, o Senhor te dá a vitória. Declara para o seu irmão, o Senhor te dá a vitória. O Senhor te dá a vitória. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. É interessante nós pensarmos que as serpentes, elas não proliferam em um lugar como esse aqui, assim, aberto. Elas sempre vão estar à espreita, esperando o bote para poder destruir. E o mais interessante é nós pensarmos que o Senhor, essa noite, te trouxe aqui para te capacitar de tal maneira que você vai poder olhar para todo o espírito de engano e vai poder destruir. Certa ocasião, esse mesmo Acabe que a nossa irmã leu aqui, acho que mais para frente a gente vai falar sobre isso, vai ler aqui. Esse mesmo Acabe, ele chamou o rei de Judá. Acabe era rei de Israel e Josafá era rei de Judá. E ele chama o rei de Judá e fala, você sabia que Ramote Gileade é nossa, né? E a gente poderia tomá-la. E o Josafá fala assim, olha, o meu povo é como o teu povo, eu sou um com você, faça o que você achar melhor, vamos para a guerra. Mas antes, vamos consultar a Deus. E Acabe chama uma quantidade de profetas, e os profetas começam a dizer, você vai vencer. E um outro profeta faz uns chifres grandes e fala, com esses chifres você vai vencer o rei, você vai ser vitorioso. E eles começaram a profetizar e a dançar e se alegrar, porque haveria vitória. E Josafá olha aquela situação e fala assim, mas não tem nenhum profeta do Senhor aqui? E Acabe fala, na verdade tem um aí, mas eu não gosto dele, ele só fala mal de mim. O nome dele é Micaías, mas eu não gosto dele. Não fala assim, traga o homem. E quando foram buscar Micaías, já falou, olha, vê lá, você vai, mas está todo mundo profetizando bênção. Não vai falar outra coisa para o rei. E o Micaías falou assim, vive o Senhor, que eu só falarei aquilo que ele colocar na minha boca. Eu te dou poder para pisar serpente e escorpião. E chega diante do rei, e aí Micaías, o que você acha? E o Micaías zomba e fala, vai que você vai ser vitorioso.
E o rei fica muito bravo. Quantas vezes eu já não te falei para não profetizar desse jeito, só falar a verdade? Ah, você quer a verdade? Bom, então eu vou te falar. Eu vi Israel fugindo de câmara em câmara, ou seja, de quarto em quarto, porque já não havia mais rei. Eu vi os soldados dispersos e o Senhor falou: agora voltem para suas casas, porque o seu rei está morto. Se você subir, você vai morrer. E o profeta que havia feito aqueles chifres grandes bate em Micaías e fala: por onde passou o Espírito de Deus por você que não chegou a mim? E ele fala assim: você verá quando você for um daqueles que estiver fugindo de quarto em quarto, escondendo de um canto no outro. E Acabe fala: prendam esse homem e tratem ele com pão e água até que eu volte. E ele falou: se você voltar é porque Deus não falou por mim. E vão para a guerra. Enquanto isso, o Senhor Deus perguntou nos céus: como induzirei Acabe a que suba a Ramote de Gileade e morra? E uns falavam uma coisa e outros falavam outra. Então um espírito saiu e falou assim: ó, eu irei. E o que você vai fazer? Eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. É por isso, irmãos, que nessa noite eu tenho falado insistentemente, eu estou insistindo esses últimos dias seriamente com vocês. Nós precisamos parar com a emoção, nós precisamos parar com o arrepio, nós precisamos parar com as tremedeiras, e nós precisamos sentir poder para pisar, esmagar a cabeça da serpente. Amém? Lá em Tessalonicenses depois fala assim, que existe um poder, um espírito sedutor. Existe um espírito sedutor que faz com que as pessoas queiram ir buscar simplesmente a mensagem da hora, a ideia da hora, porém são serpentes que estão atacando o povo e matando o povo. Mas os Salmos diz: olharam para ele, o Senhor, e foram iluminados, seus rostos não ficarão confundidos. Quando você olha para Cristo, o autor e consumador da fé, você não fica confundido, você não fica enganado, você não fica perdido, porque Ele é quem te guarda. Você vai poder dizer o Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de um só dos teus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem sara as tuas enfermidades, é Ele quem te coroa de graça e de misericórdia, é Ele quem te dá vida e vida abundante. Mas para isso, eu e você precisamos pisar a cabeça da serpente. Acabe sobe, e quando ele está lá, lutando, morre. Amém? Amém? Amém. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ideia da serpente é uma ideia boa. A ideia desse espírito de serpente é uma ideia boa. Ele é sedutor, ele te agrada, ele te envolve. O que você quer? Púlpito? Aqui tem púlpito. O que você quer? Microfone? Toma um microfone. Ah, o que você quer? Você quer a revelação da hora? Aqui tem a revelação da hora. E vai te envolvendo, e vai te envolvendo, te envolvendo. Só que daqui a pouquinho o Senhor Jesus vem. Daqui a pouquinho Deus vem na virada do dia e fala assim: aonde você está? E aí você vai estar tão envolvido com essas coisas e vai falar: Senhor, eu estou nu, eu não estou preparado, eu esqueci que o Senhor ia vir. E da mesma forma como foi com Adão e Eva, o Senhor vai perguntar: acaso comeu do fruto que eu te falei para não comer? Percebe você? Percebe você que grandiosa graça o Senhor tem para nossas vidas, mas que nós precisamos estar olhando para Ele de uma maneira especial. Um outro tipo de demônio que o Senhor nos deu autoridade para pisar e para esmagar são os escorpiões. As primeiras vezes que eu ouvi sobre escorpião na Bíblia me causava muito medo. As primeiras vezes que eu ouvi me deixava muito aterrorizado, porque eu não sei se vocês já conviveram com isso, eu tenho algumas experiências sobre isso. E é muito terrível. Existem algumas classes de escorpiões, todas elas são venenosas, mas existem algumas classes que são mais venenosas ainda, que é capaz, dependendo da picada, até tirar a vida do homem. E a gente olha a palavra do Senhor e nós encontramos alguns textos que falam sobre isso. E sempre quando nós olharmos o texto
que fala sobre escorpiões, nós vamos ver alguma questão ligada à doação, a dar, à entrega. Veja o que diz Lucas capítulo 11, versículo 11 e 12. Quem de vós, sendo pai, se o filho vos pedir um peixe, em vez de peixe dará uma serpente? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Amém? Quem de vós? O escorpião pertence à mesma classe das aranhas, né? Ele é conhecido pelo gênero dos aracnídeos, da mesma linha, da mesma parentela, esse bicho tão terrível. E quem olharia um escorpião e falaria assim, eu vou enfrentá-lo? Pode vocês terem, né? Normalmente a gente já tem uma certa aversão e nós nos afastamos dele facilmente. Nós encontramos ele em um tijolo velho, uma madeira velha, ali ele tem o seu lar, ali ele consegue proliferar de uma maneira muito especial, muito fácil. Deuteronômio 8:15 diz assim: naquele grande e terrível deserto, cheio de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de sede. Toda vez que se fala sobre as serpentes e os escorpiões, está mostrando um lugar tenebroso, um lugar perigoso, um lugar que nos faz falta algo, nós estamos necessitados de algo. Josué ainda nomeia um desfiladeiro específico, que era ali o monte dos escorpiões, o lugar onde eles ficavam. Elias, quando ele está fugindo de Acabe também, então ele deita debaixo de um pé de zimbro. E diz a história que esses pés de zimbro, no tronco dele por dentro, todo tipo de peçonha, entre eles os escorpiões, eles se alojavam ali, as pessoas iam, porque era uma árvore frondosa e ela tinha uma copa muito boa para se esconder do sol, então se escondia ali, deitava, e quando estava descansando os escorpiões picavam, as serpentes matavam a pessoa debaixo do pé de zimbro. Foi ali que Elias foi dormir e o anjo toca nele e dá comida e fala: vai-te embora daqui, aqui não é lugar para você ficar. O Senhor nos deu autoridade para pisar nos escorpiões, mas é interessantíssimo nós pensarmos sobre eles no livro de Apocalipse. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 3, versículo 5 e versículo 10 diz assim: e da fumaça saíram gafanhotos da terra, dotados de um poder semelhante aos dos escorpiões da terra. Ou ainda, foi-lhe dada a permissão não de matá-los, mas de atormentá-los durante 5 meses com um tormento semelhante ao de um escorpião quando fere um homem. Eram providos caudas semelhantes de escorpiões com ferrões, nas suas caudas estava o poder de atormentar os homens durante 5 meses. O que acontece é que o poder do escorpião, que a Bíblia fala, ele não é muito a ideia de tirar a vida, de acabar com a pessoa, mas de atormentar, de fazer com que a pessoa viva uma tormenta, viva um desespero. Quer um exemplo mais ou menos claro sobre isso? É o que acontecia com Jó. Um homem rico, poderoso, e de repente ele se viu sem mais nada. Sobrou a esposa, ele e um caco de telha. E com esse pedaço de telha ele raspava as suas feridas e ele se coçava, porque era desesperador. Seus amigos vieram e ficaram olhando para ele, e depois de 7 dias começaram a soltar palavras de condenações para ele, e ele pega e ele simplesmente fala assim: eu sei em quem tenho crido. Em outro momento os amigos continuam atacando ele, e ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive. A própria mulher vai até ele com esse ácido do ferrão de um escorpião e o pica e fala assim: olha, porque você não amaldiçoa esse teu Deus e morre. E nessas picadas que ele levava contra o seu próprio corpo, então ele fala para aquela mulher assim: olha, você fala como uma louca, Deus deu e Deus tirou, louvado seja Deus por isso, exaltado é o nome do Senhor. Já tão ferroado por essas picadas desses escorpiões, que estavam à sua volta, lhe atacando todos os dias com palavras que feriam, com palavras que tinham ácido nas suas palavras, com palavras que tinham veneno mortal, porque é aquilo que nós sempre pensamos, irmãos. Se você passar ali na rua e algum estranho falar qualquer palavra para você feia, não te afeta em nada, sim ou não?
Falar que você é gordo, que você é baixo, que você é alto, que você é careca, que você é cabeludo, que você é feio, que você é bonito, não te afeta, você não conhece a pessoa. Mas se um parente, um próximo, fala qualquer coisinha, aquilo já murcha seus 4 pneus. Nossa, mas hoje você acordou muito feio, pronto, você já está destruído. É assim ou não? Não foi assim que a mulher dele ferroava ele, os amigos dele ferroavam ele? Mas no livro de Jó, capítulo 13, versículo 15, Jó fala assim: olha, ainda que Deus me mate, mesmo que eu chegue lá e ele me mate, ainda assim eu confiarei nele. Amém? Amém. Ainda que Deus me mate, eu confiarei nele. Não será as suas tormentas, não será os seus ataques, não será as suas ferroadas que vão tirar a minha paz. Se Deus me matar, eu vou confiar em Deus. Isso é uma escolha, querido. Isso é uma escolha para mim e para você. Em quem você tem decidido colocar a sua confiança? Em quem? Porque os ataques virão. No mundo nós teremos aflições, mas o Senhor te deu poder para pisar escorpiões. O Senhor te deu poder, te deu autoridade para vencer o mal com o bem. E aí o Senhor, aí agora, Jó fala: ainda que Deus me mate, nele confiarei. E parece que a tormenta cessa por alguns momentos. E depois ele começa a abençoar os seus amigos. Ele começa a orar. Porque a maior dificuldade que nós temos, irmãos, é abençoar no momento de crise que nós estamos. Amém? E ele começa a abençoar. E agora o Senhor se apresenta para ele e fala: ei, Jó, vamos dar uma passeadinha ali? Vamos andar um pouquinho? Aonde você estava, Jó, quando eu espraiava a terra? Quando eu fazia todas as coisas? Aonde estava você, Jó? Por onde você caminhava, Jó, quando eu estava medindo aqui o limite do mar? Quando eu estava criando o próprio Leviatã? Aonde estava você? E Jó fica amudecido, de tal forma que depois ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu caminho contigo. Talvez a gente tenha conhecido Jesus só de ouvir falar. Talvez nós tenhamos chegado até aqui essa noite, tanto eu como você, todos nós que estamos aqui, só de ouvir falar: Jesus é bom, olha, Jesus, Ele pode, Ele faz, mas agora o Senhor quer caminhar com você. E para caminhar com você, Ele quer te dar poder para pisar serpentes e escorpiões. Por isso que Ele, ao ressuscitar no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de número 17 e 18, Ele fala assim: todo poder, toda autoridade me é dado nos céus e na terra. Amém? E depois Ele fala assim: e eis aqui, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus quer estar com você. Fala para o seu irmão assim: Deus quer andar com você. Deus quer habitar em você. Deus quer conviver com você. Para quê? Para que você tenha também a mesma autoridade de pisar serpentes e escorpiões. Deus quer isso de você. Agora, a pergunta é: será que é isso que você quer? Porque se nós levarmos em conta que as serpentes falam de alguma classe de demônios que trata com traição, que trata com esse veneno, que lança sobre nós todo tipo de desânimo, todo tipo de depressão, todo tipo de angústia. Já os escorpiões, ele trata justamente, já ouviram falar de uma pessoa muito miserável, uma pessoa, como que é, eu costumo falar que é mão de vaca, como vocês falam, que é um bem miserável, tacanho, vocês falam essa palavra também aqui? Não? Avarento. Já ouviu falar que a pessoa tem um escorpião no bolso? Para isso daí deve ter um escorpião no bolso, porque não põe a mão no bolso para nada. Na verdade, esses escorpiões, eles tornam o homem miserável, tornam a mulher miserável. Se por um lado é a traição, é o engano, é a fraude, por outro lado é a miserabilidade. Eu conheci pessoas com dinheiro e que eram miseráveis. E eu conheci pessoas muito pobres que eram abençoadores. O Senhor te dá poder sobre todo espírito de miséria, sobre toda fraude
que queira se levantar contra você, o Senhor lhe dá poder e te coloca numa posição de superior, uma posição superior a ela. Para quê? Para que você possa viver o melhor de Deus. Aí o Senhor, ele termina, e eu quero já começar a terminar essa mensagem, porque o Senhor termina assim: olha, mas não se alegra pelo fato de você ter poder sobre serpentes e escorpiões, porque isso também é transitório. E ele fala assim, ó: contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Amém? Amém. Quantos querem poder? Por quê, gente? Quantos querem poder? Amém. Amém? Mas não se alegre com o poder para pisar as serpentes e escorpiões. Se alegre por poder dizer assim: eu sei que o meu nome está escrito lá na glória. Eu sei que ainda que no mundo eu passe privações e provações, quando soar a trombeta, Ele chamará o meu nome. Por isso devemos nos alegrar. Senhor, por onde nós andamos, até os demônios se submetem a nós. Senhor, por onde nós passamos, não havia nada que parava diante de nós. Nós vencíamos todas as coisas, vencíamos a tudo. E o Senhor fala: eu vi Satanás caindo como uma estrela, e eu lhes dou poder para vencer serpentes e escorpiões. Maravilha, mas não se alegre com isso. Alegre-se por ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Deixa eu contar uma coisa para vocês, para nós irmos para casa. O Senhor não tem primo. O Senhor Jesus, Ele não tem tios, netos, bisnetos. Ele só tem filhos. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que a todos quanto receberam a saber os que creram no seu nome, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer ser filho de Deus? Eu quero ser filho de Deus. Como que eu faço? Você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Como que eu faço para o meu nome estar escrito no livro da vida? Você precisa entregar a sua vida completamente ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando você crê, então você fala assim: eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. E nós vamos orar, e nós vamos lhe batizar em o nome do Senhor Jesus. E ao ser batizado nesse nome, que é sobre todo nome, então você vai poder se alegrar, não porque os demônios se submetem, mas porque seu nome está escrito no livro da vida. Odres velhos e vinho novo, é o que eu vou falar na próxima semana. E eu vou falar sobre a religião velha que não tem poder para te dar graça, mas o vinho novo que alegra, que é esse evangelho novo que tem para nossas vidas. Você fala assim: pastor, mas o evangelho não é novo. Do jeito que você está conhecendo o evangelho, do que Deus ainda tem para te mostrar, eu garanto para você que é coisa muito nova. E Deus te ama demais, e Ele não quer que você se perca. Fique de pé. Fique de pé um minutinho. Eis que lhes dou autoridade para vencer serpentes e escorpiões.